Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula e continuaremos falando sobre intervalos de confiança. E começando com um exemplo. Nesse caso, o estudo avaliou se trabalhar em casa torna os funcionários mais produtivos. E no gráfico da direita, nós temos no eixo X as semanas antes do trabalho remoto e após o trabalho remoto. E essa linha contínua é a estimativa pontual para cada uma dessas semanas. E essa região em azul clarinho é exatamente o intervalo de confiança de 95%. Então, é mais comum do que a gente imagina a utilização de intervalos de confiança para representar uma característica de interesse, que nesse caso é a produtividade dos funcionários. E o procedimento básico para a obtenção deste intervalo é, primeiro, determinar a confiança do seu intervalo, que é esse 1 menos alfa, e baseado nisso, encontrar o valor de C1 e C2, estes são os limitantes inferior e superior do intervalo, tal que a probabilidade de μ estar entre esses dois valores seja 1 menos alfa. E para chegar nessa quantidade, utilizamos as distribuições amostrais que vimos em aulas anteriores. Por exemplo, x barra menos μ dividido por sigma conhecido sob raiz de n tem uma distribuição aproximadamente normal padrão pelo teorema central do limite. Quando não conhecemos o desvio padrão, a distribuição de x barra padronizada tem uma distribuição t com n-1 graus de liberdade. Ou ainda, quando nosso interesse está na proporção populacional, novamente utilizando o teorema central do limite, a distribuição de p-chapéu padronizada, ou seja, subtraindo da esperança de p-chapéu e dividindo pelo desvio padrão de p-chapéu, tem uma distribuição aproximadamente normal, com média 0 e variância 1. Então, de posse dessas probabilidades, nós basicamente isolamos o parâmetro de interesse. Na aula passada, aprendemos o primeiro caso, em que o desvio padrão era conhecido e tínhamos uma distribuição normal padrão para a média amostral. Na aula de hoje, vamos aprender essa segunda situação, que é muito semelhante à anterior, exceto pelo fato de não conhecermos o desvio padrão populacional. Então, é o intervalo de confiança para a média com sigma desconhecido. E vamos aprender através de um exemplo, que é o gasto com cartão de crédito. Deseja-se avaliar a média anual dos débitos de cartão de crédito em famílias brasileiras. Então, o nosso interesse é na média populacional dos débitos de cartão de crédito. Para isso, coletamos uma amostra de tamanho 11, que forneceu uma média amostral de 5.900 e um desvio padrão amostral de 3.058. Então, veja, nós não temos o desvio padrão populacional. Pergunta: qual o intervalo de confiança de 90% para este parâmetro desconhecido μ? O que está sendo pedido aqui é o ponto C1 e C2, tal que essa probabilidade seja de 90%. Então, estamos nessa situação aqui. Queremos 90% de probabilidade entre C1 e C2, ou seja, 5% para cada uma das extremidades, para que tenhamos 90% no interior. E para chegar nessas quantidades, vamos utilizar a distribuição amostral que vimos anteriormente, que nesse caso é essa que estamos vendo. E sabemos que x barra menos μ dividido por S sob raiz de n tem uma distribuição t com n menos 1 grau de liberdade, ou seja, 10 graus de liberdade nesse caso.
Então, o nosso objetivo inicial é encontrar esse ponto T1 e T2 da tabela T com 10 graus de liberdade. Lembrando como fazemos isso, na primeira coluna dessa tabela é o grau de liberdade e na primeira linha da tabela fornece a probabilidade. Então, queremos a probabilidade de 5% com 10 graus de liberdade. Então, o ponto T2 é 1,81. E por simetria da distribuição T, o ponto T1 é menos 1,81. Então, atualizamos a nossa probabilidade com esses dois valores. Agora, é simplesmente isolar o parâmetro de interesse. E fazemos isso dessa forma. Inicialmente, passamos o S raiz de n para ambas as extremidades e, em seguida, o x barra. Então, agora temos o parâmetro de interesse no meio e em cada um dos lados temos somente valores, porque o x barra foi dado e o S também. E substituindo essas quantidades, chegamos em C1 igual a 4.231 e C2 igual a 7.568. Estes são os limitantes inferior e superior do intervalo de confiança de 90% para o parâmetro μ. Então, a média anual dos débitos de cartão de crédito nas famílias brasileiras está entre 4.200 aproximadamente e 7.500. Veja, essa é uma informação intervalar do parâmetro populacional. E a estimativa pontual são os 5.900 que vimos no enunciado. Então, é assim que obtemos o intervalo de confiança para a média quando o desvio padrão populacional é desconhecido. E terminamos aqui mais uma aula sobre esse assunto.